vocês falaram desse problema, né, da gente tentar submeter, né, os textos bíblicos a determinados esquemas para harmonizar e fugir da contradição, né, o que pode resolver em alguns aspectos, mas em outros cria problemas muito sérios, né? Mas, assim, essa leitura, vamos dizer assim, que vamos assim, do senso assim comum, como se tudo na Bíblia tivesse o mesmo valor e a mesma importância. Não nos coloca num problema muito mais sério? Por exemplo, essas cartas de Paulo, vocês acentuaram que eram cartas como respostas a questões concretas, objetivas. Não é possível também ver que Paulo evoluiu, Paulo amadureceu e que Paulo, como ser humano, se contradisse? Eu sou super a favor dessa visão, Júlio. É que assim, é arrogância demais, né? Porque Paulo foi só o homem responsável por criar, né, o cristianismo entre os gentios. O cristianismo entre os gentios, no mundo grego, e depois é Paulo. Paulo é responsável por a gente estar aqui, praticamente depois de Cristo. Paulo. Cristo, ele trouxe a palavra, ele trouxe a vida, a ressurreição, mas o responsável por universalizar isso de uma maneira eficiente foi Paulo, né? Pedro também, de uma certa maneira, mas Paulo, ele é o cara. Mas não tem como falar isso sem ser arrogante, mas Paulo tá errado, né? É difícil falar isso, né? Mas Paulo muitas vezes tá errado. Paulo, muitas vezes, como a gente falou, ele se contradiz, ele cai em alguns cacuetes, tem atos falhos, que eu acho que são naturais de um ser humano, né? De novo, quando a gente lida com a Bíblia, com uma regra doutrinária que a gente tem que seguir, né, ao pé da letra, eu acho que a gente está caindo na própria contradição do que Paulo traz com relação às suas palavras, de que a letra ela é morta, né, mas a palavra vivifica. Então, se a gente trata, inclusive o Novo Testamento, como um conjunto de leis e regras a serem seguidas, a gente está entrando em contradição com o que o próprio Paulo determina como conceito, né, de salvação e de fé e espiritualidade, de que a fé ela não vem pelo cumprimento de regras, mas pela fé em Cristo Jesus. Né? Se a base é Cristo Jesus, não são as leis e as regras que vão determinar se a gente é salvo ou não é. Se a gente é homem ou é mulher, se a gente é escravo ou é grego, seja lá o que for. Então, Paulo ele pode sim se contradizer. E eu não vejo problema nisso. Né? Pode existir pessoas que fiquem, putz, mas Paulo errar, isso não é um problema com relação à autoridade bíblica, né? Eu não acho, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a autoridade bíblica ela está muito além do que está sendo dita em determinados contextos, né? Então, eu acho que a autoridade bíblica ela está muito mais relacionada àquilo que está sendo expressado em um determinado momento e como as pessoas elas podem lidar com aquela palavra a partir da sua leitura do que no cumprimento da palavra fria e morta. Eu acho que a gente tem muito mais a fazer na leitura do que simplesmente ler e cumprir, ler e cumprir. Eu acho que é ler, questionar, discutir e cumprir. Eu acho que falta um pouco desse questionar e de discutir a lei, né? A lei de Deus. Que é muito mais do que o que está escrito nos evangelhos e nas cartas e na própria Torá. É por isso que alguns procuram, né, como foi colocado no início, né, se resolver esse problema colocando em xeque, né, se foi Paulo que escreveu tudo, né, que está aí no livro, né? Mas, Júlio, veja, desculpa te interromper, mas veja, o problema não se resolve. Na verdade, você está só passando pano por Paulo. Né? Quando você faz isso, você está passando pano por Paulo, mas o problema não se resolve, porque a carta a Timóteo ainda é uma carta que está no cano. Então, se está no cano, independentemente se foi Paulo ou não foi Paulo, aquilo faz parte do cano, então você tem que seguir. Então, esse tipo de saída pela tangente não resolve o problema no final. Você só passa pano para o Paulo, mas o problema está lá. Né? Continua sendo contraditório com o que as escrituras dizem, em outras partes.